Boa noite, graça e paz. Eu sou o pastor Bruno, pastor da Igreja Batista Independente de Formiga. E na noite de hoje eu gostaria de lhe abençoar com o poder da palavra de Deus. Gostaria muito que a palavra do Senhor ela tocasse o seu coração. Até mesmo porque falaremos sobre algo comum a todos nós. Falaremos sobre a morte, mas não somente sobre ela, o medo da morte e a insuficiência da religião. Exatamente. Se você tem medo de morrer, por favor, nos acompanhe até o final desse sermão, que tem certeza que você sairá abençoado. No momento, ou seja, no primeiro momento, eu vou lhe confrontar. A sua estrutura teológica, emocional, possivelmente ela será abalada. Mas o propósito é que você compreenda palavra de salvação, consolo, conforto e principalmente de vida e segurança eterna. A Bíblia diz em Hebreus 2, 14 e 15 sobre pessoas que tinham medo da morte. E como alguém que nós bem sabemos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele livrou-os, assim como também nos livra, da servidão e daqueles que estavam com medo da morte. Para que compreendam, Hebreus 2, 14 e 15 diz: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte de Cristo, aniquilasse o que tinha o império da morte, que é Satanás, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, essa palavra, que ela possa lhe abençoar, porque se você está aí subserviente ao que tem ou tinha o império da morte, eu gostaria de que a palavra do Senhor pudesse te libertar. Não é à toa que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é João capítulo 8, versículo 32. E para falarmos de morte, nós precisamos falar sobre pecado. Exatamente isso, porque quando Deus instituiu, ali criou o primeiro casal, Adão e Eva, eles não tinham pecado, eram maduros, tinham livre-arbítrio e poderiam decidir sobre o bem e o mal. Lamentavelmente, eles optaram em determinada época, a Bíblia não revela exatamente quando, mas em algum momento da história, ambos pecaram. Eles tomaram frente na sua liberdade de escolha para pecarem, e o pecado, ele gerou morte. A Bíblia diz que o pecado consumado gera morte. E através desse casal, o pecado foi passando de geração em geração até chegar a você e a mim. Talvez você pergunte: pastor, o que eu tenho a ver com os pecados de Adão? Por quê? Eu devo pagar por Adão, pagar pelos pecados de Eva? Você não pagará pelos pecados deles, você pagará pelos seus próprios pecados. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos são pecadores. Romanos 3,10 também nos diz que não há um justo, nenhum sequer. E por isso, Ezequiel 18,4 diz: Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também é a alma do Filho. É minha, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, você responderá pelos seus pecados, você morrerá pelos seus pecados, não pelos pecados dos seus pais, ou, quem dirá, dos pecados de Adão e Eva. E a Bíblia tem mais, ela tem um salário para quem peca. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Você trabalha e merece receber, é digno do seu salário, um pagamento por um serviço que é feito. E porque pecamos, nós merecemos a morte, porque o salário do pecado é a morte. E sejamos muito realistas, não tem como escapar da morte. Ela virá a todos nós. E ela não escolhe idades, ela não escolhe sexos, ela não escolhe status ou posição social. A morte vem. A morte vem. Você está preparado? Está preparado para quando ela vier? Eu sei que agora está assim em alta essa questão de mortes por causa desse surto da pandemia do coronavírus. Aí mortes na China, mortes na Itália, mortes em várias partes do globo e principalmente, lamentavelmente, mortes aqui no Brasil todos os dias. E mais cedo ou mais tarde a morte, ela nos chamará. A morte será para você, a morte será para mim. Eu pergunto: você está preparado para esse momento? Porque eu lhe digo, se não for hoje, ou amanhã ou depois, ou daqui 30, 40, 50 anos, a morte virá.
E você precisa estar preparado para ela. E talvez antes dela chegar, você já está com medo, amedrontado. E talvez a presença de um vírus no nosso país já tenha lhe tirado a paz e tenha te deixado numa situação de desconforto. Eu gostaria de lhe levar agora a olhar para o alto e para o que a Bíblia diz, para a sua salvação, para que você possa confiar na palavra de Deus, confiar no que Deus disse. Eu acredito que a palavra de Deus, que a Bíblia, é o manual da vida, que essa carta de amor que foi escrita por Deus, para que nós pudéssemos sentir o amor dele, vivendo na sua presença e sendo redimidos, resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. E algumas pessoas têm tanto medo que esse medo chega a extremos. E tem até nome para a doença. Tanatofobia, para quem tem medo da morte. Os sintomas físicos da tanatofobia incluem tonturas, sudorese, palpitações, náuseas, dor de estômago, tremores, sensação de asfixia, dor ou desconforto no peito, ondas de calor ou frio, dormência e formigamento. Tudo isso apenas sintomas físicos. Tem pessoas que sentem, só de falar sobre morte ou de algum assunto que ali tem algo a ver com uma iminência de morte, a pessoa tem asfixia, começa a sentir falta de ar ou dor no peito, e vai ao médico, vai ali à clínica, faz toda sorte de exames e não tem nada, porque são crises de ansiedade, são crises de pânico. E em consequência do medo da morte e do que vem após ela, a maioria das pessoas recorre à religião em busca de respostas e pela salvação das suas próprias almas. E a segunda notícia ruim, a primeira é que o pecado te dá de presente a morte, porque o salário do pecado é a morte. E a segunda notícia ruim é que a sua religião não é capaz de lhe salvar. Independentemente de qual seja, evangélica, católica, espírita, kardecista, umbandista, muçulmana, etc., absolutamente nenhuma salvação há na religião. Ela não pode salvar a sua alma, ela não pode lhe garantir que depois da morte tudo irá bem. E por quê? Porque as religiões não resolvem o principal problema do homem. E o principal problema do homem chama-se pecado. É o pecado que separa o homem de Deus. A Bíblia diz em Isaías 59:2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O seu problema chama-se pecado, o problema da humanidade chama-se pecado. Foi o pecado que separou Adão e Eva de Deus. A comunhão foi quebrada, começaram a morrer, a morte física entra no mundo, a terra é amaldiçoada. O pecado passa de geração em geração. As pessoas criam a religião, buscando se religarem com Deus, mas é impossível que isso aconteça. E como não é possível, a religião tenta pelos seus meios fazer uma espécie de compensação, através de sacrifícios, penitências e boas obras. A maioria das religiões, não todas, é como se houvesse uma espécie de balança, e uma balança imaginária que pesasse de um lado as suas boas obras, de outro lado os seus pecados. E que você, no juízo, torcesse para que as suas boas obras pesassem um pouco mais, e assim então você ganhasse a salvação da sua alma. Caso contrário, inferno. Caso contrário, perdição eterna. Por isso que a religião é cheia de faça isso, não faça aquilo, coma isso, não coma aquilo, vá ali, não vá lá, guarde esse dia, não guarde aquele, e etc. A religião, com todas as suas boas obras, nunca salvou uma alma sequer, e nem hoje tem o poder de salvar. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, eu repito, para que ninguém se glorie. A Bíblia também diz em Gálatas 2,16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Essa palavra justificado tem a ver com se tornar justo, se tornar inocente, inocentado diante de Deus. E a Bíblia diz que
O homem não é justificado pelas obras da lei, ou pelo cumprimento, a observância da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei, nenhuma, é o que diz a Bíblia, nenhuma carne será justificada, será inocentada diante de Deus. Como se não fosse o bastante, a Bíblia diz também em Gálatas, capítulo 2, versículo 21, não aniquilo a graça de Deus, porque se, coloca como um caso hipotético, se a justiça provém da lei, se eu me torno justo, cumprindo a lei, coisa que nenhum homem na face da terra, em nenhuma época da história, conseguiu fazer, segue-se que Cristo morreu debalde, que Cristo morreu em vão. Se a observância, se a religião, ela produz salvação, então Jesus Cristo veio aqui realmente em vão. Isso seria um absurdo. Gálatas 3:11 diz, e é evidente que pela lei ninguém, essas palavras são muito fortes, porque ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Mais passagens, Romanos capítulo 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei ela vem apenas para lhe dizer que você está errado. Quando diz não matarás, você mata alguém, a lei está para dizer que você errou ao matar alguém. Quando a lei diz não mentirás, você mente, a lei está ali para dizer que você errou ao mentir. Então a lei ela só evidencia, ela mostra o pecado, mas a lei não salva. A lei não restaura ao momento anterior ao pecado. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso Romanos 5:1. E se voltarmos um pouco em Romanos capítulo 3, versículo 28, tem uma passagem muito importante, porque ela nos explica algo que muitas igrejas não observam. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Algumas religiões incluem Jesus Cristo. Muitas religiões cristãs incluem Jesus Cristo, mas fala Jesus Cristo mais as obras. Ou seja, como se Jesus Cristo não fosse capaz, ele por si só, de salvar o homem dos seus pecados. É necessário Jesus mais obras. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário. Concluímos, pois, que o homem é justificado, ele se torna inocente diante de Deus, pela fé, sem as obras da lei. Prova disso é lembrarmos-nos de quando o Senhor Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, entre dois malfeitores, dois bandidos, dois homens que se tornaram a escória da sociedade e receberam por si, pelos seus atos, a sentença capital, a morte por crucificação, e um deles zombava e escarnecia de Jesus Cristo, e parafraseando ele dizia, olha, se você é Deus, então desça daí e me livre também. Aí talvez eu crerei em você. Do outro lado, aquele malfeitor que via tudo aquilo, ele olha e diz, você não tem temor a Deus estando na mesma situação que Deus. Ele reconheceu a deidade de Jesus Cristo ali. E reconheceu também o seu pecado e que merecia morrer. Nós estamos aqui porque os nossos feitos fizeram por merecer. Ou seja, nós merecemos morrer. Mas este nenhum mal fez. Ele reconhece a inocência do Senhor Jesus Cristo. E olhando para o malfeitor, ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Vejam só, aquele homem não frequentava uma igreja, aquele homem não cumpria, não fazia boas obras, não observava a lei. E Jesus Cristo lhe disse que naquela mesma tarde, naquele mesmo dia, ele ainda estaria com Jesus Cristo lá no paraíso, ainda hoje. Aí eu pergunto, que salva? Porque se forem as obras, Jesus cometeu uma injustiça muito grande já no final da sua vida aqui na terra, daqueles 33 anos e meio, quando ele deu salvação a uma pessoa que não tinha boas obras, pelo contrário, tinha más obras.
E esse homem hoje está no céu. Alguma coisa propiciou-lhe a salvação. E com certeza não foi a religião. Com certeza não foram as suas obras. Foi a sua fé em Jesus Cristo. Naquele momento ele depositou a sua fé absolutamente em Jesus Cristo. Foi 100% Jesus, 0% a pessoa. E é assim conosco também. 100% nossa confiança depositada em Jesus e 0% em nós mesmos, porque não há salvação em nós, pelos nossos próprios méritos, pelas nossas obras, pela nossa caridade, pelo batismo, pela religião. Enfim, nós precisamos de um Salvador. Se não fosse assim, Jesus Cristo não precisaria ter vindo. E somos pecadores, e cada dia que passa pecamos mais. Eu fiz uma pequena contabilidade. Se uma pessoa pecasse pelo menos 10 pecados por dia, ela estaria pecando 3.650 pecados ao longo de um ano. E se essa pessoa tem 37 anos, que é o meu caso, eu já teria que acertar com Deus 135.050 pecados. E cabe lembrar que 10 pecados por dia, puxa, isso aqui não dá nem para colocar como algo expressivo. Por quê? Porque pecado é a transgressão da lei de Deus, e são por omissão, por deixar de fazer. A Bíblia diz em Tiago que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então o pecado pode ser por omissão, por deixar de fazer aquilo que é correto, pode ser por comissão, fazer alguma coisa errada, e principalmente pecados por pensamento. Então pense bem, diante de Deus você seria sentenciado culpado ou seria absolvido como inocente? Como uma pessoa, então, em sã juízo, sabendo que ela é pecadora, que ela é merecedora do inferno, da condenação eterna, da separação eterna de Deus, que a sua religião não pode lhe salvar, que as obras não podem lhe oferir uma salvação, como essa pessoa pode ser salva? Como ela pode ter a garantia de que ao morrer e à morte ela virá, estará com Deus nos céus? Como escapar da condenação eterna? Temos uma dica importante em Hebreus 9:22, porque diz em Hebreus 9:22, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Há uma purificação com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. A palavra remissão significa perdão. Então, sem derramamento de sangue não há perdão. Então fica fácil, eu posso derramar o sangue de um animal, e aquele animal então propiciar minha salvação, perdoar os meus pecados. Não, o próprio livro de Hebreus, no capítulo seguinte, que é o capítulo 10, versículo 4, diz, porque é impossível, não é que é difícil, não é que é complicado, não é que é inviável, não, é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. É impossível. Foi, pastor, então por que houve tantas mortes no Velho Testamento, tantos sacrifícios? Tantos animais degolados ali no altar, naquela mesa de pedra, porque aquilo era a sombra do que haveria de vir, e nunca perdoou pecados, apenas encobriu os pecados. É quando uma pessoa está varrendo a casa, e ao varrer a casa, ela coloca a poeira, deposita a sujeira debaixo do tapete. Ela não tirou a poeira, a sujeira da casa, ela apenas colocou debaixo do tapete, ela encobriu. Mas nós precisamos de sangue, mas de alguém puro, de alguém que nunca pecou, de um inocente. Assim como no passado, o cordeiro tinha que ser macho, de 1 ano, sem mácula, não podia ser o franzino, não podia ser o doente, tinha que ser o melhor do rebanho, simbolizando a perfeição. Assim também haveria de acontecer o sacrifício de um homem que nunca tivesse pecado. Agora você conhece tal homem? Essa pessoa seria você? Essa pessoa seria eu? Logicamente que não, porque nós temos um sangue contaminado de alguém pecador. Por isso, nós clamamos e precisamos de um Salvador que venha dos céus. E a Bíblia apresenta-nos um verdadeiro tira-manchas, para tirar a nossa mancha de pecado. Como se estivéssemos todos manchados, e Deus olhasse do céu e visse que todos nós estamos contaminados. E precisamos sim da remissão dos pecados, precisamos de um resgate. Porque nós, por nossos próprios meios, não conseguimos, é impossível. A religião do religare não é capaz de religar, de conectar o homem com Deus. Então o próprio Deus vem para Ele fazer e propiciar a reconciliação, o ministério da reconciliação,
através de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Apocalipse 1:5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e por favor prestem atenção, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apenas o sangue de Jesus Cristo é capaz de lavar-nos dos nossos pecados. Como fiz aquela contabilidade de mais de 200 mil pecados, e se vivesse mais, cada dia que passa pecamos e pecamos, e vão se somando, vão se acumulando, e nós prestaremos conta, mas é possível chegar diante de Deus com 0 pecados, com a ficha limpa, como se procurasse saber quais são os nossos pecados, e dissessem, está mais alvo do que a neve, aqui está mais branco do que a própria neve, não tem nada aqui. Por quê? Porque alguém foi e apagou os nossos pecados, como se houvesse deletado no céu todo o nosso registro de pecados. Pastor, isso é possível? Sim, é possível. Apenas por um meio, por uma forma. Jesus Cristo disse em João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho, a única forma de alcançarmos o céu é através de Jesus Cristo. E você precisa, nessa noite, se ainda não fez, fazer paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você precisa do perdão dos seus pecados. Talvez você está há anos na igreja evangélica, há anos visitando, frequentando igrejas, mas você ainda não é salvo. E o próprio Cristo, ele disse que chegará um momento que as pessoas estarão diante de Deus e dirão, Senhor, Senhor, mas no teu nome nós não fizemos muitas maravilhas, nós não fizemos prodígios, expulsamos demônios. E o que Jesus dirá? A Bíblia diz que ele lhes dirá abertamente, nunca vos conheci, vós que praticais a maldade. Apartai-vos de mim. Há algo que chama atenção, porque ali tem a ver com relacionamento. É claro que Deus conhece todas as coisas, conhece todas as pessoas, inclusive os seus sentimentos. Mas em nenhum momento você se relacionou com Jesus Cristo. No momento em que você pediu e clamou, rogou a salvação, o que nós veremos aqui em seguida, porque é somente através dele. A Bíblia diz, João viu a Jesus, que vinha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A única forma de você ter todos os seus pecados perdoados é através do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Também Mateus 26:28 diz, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, Colossenses 1,14. Nós precisamos do sangue de Jesus Cristo, esse é o verdadeiro tira-manchas de pecado. Aí talvez você pergunte, pastor, então, o que eu devo fazer? Eu já sei que sou um pecador, eu sei que os meus pecados me levam à condenação, à separação eterna de Deus. Agora eu compreendo que não adianta ir à igreja, que não é pela igreja que serei salvo, não é pela minha religião, não é pela observância das leis, porque ninguém consegue cumprir toda a lei. E aquele que errar em um ponto da lei, já errou em todas. Pastor, como é isso? Imagine fazer um omelete, um super omelete com 10 ovos. Já imaginou? E um desses ovos esteja então podre. E aí você mexe tudo, você perdeu todo o seu omelete. Por quê? Por causa de um ovo. Imagine você querendo fazer um suco, e aquele suco você coloca um copo de água, mas aquele copo de água é a água do Rio Formiga, que é o rio poluído da nossa cidade. Você estraga todo o seu suco. Imagine você com uma agulha, aquela agulha com o HIV, e você contamina todo o seu corpo. Todo o seu sangue fica contaminado. Assim é o pecado. Quando entrou na raça humana, ele sempre trouxe destruição, morte. E Jesus Cristo vem para nos dar vida, e vida com abundância. Temos a redenção. Então o que fazer? Arrependa-se. A primeira mensagem de Jesus Cristo. O primeiro sermão que Jesus pregou, de acordo com Mateus 4,17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E o Evangelho é nada senão a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar
que se arrependam. Nós precisamos sim nos arrepender dos nossos pecados, virar as costas para o nosso pecado e olhar para Jesus Cristo e invocar o nome do Senhor. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 dizem o seguinte: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E o versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Algumas pessoas aceitam a Jesus Cristo, invocam o nome do Senhor, mas apenas de boca para fora. E a Bíblia diz que tem que ser de boca, mas também de coração. Você já invocou o nome do Senhor Jesus Cristo? De coração, clamando pela redenção, pela salvação da sua alma. Eu me lembro muito bem quando eu fiz, aos 13 anos de idade, quando entreguei a vida ao Senhor Jesus Cristo. Fiz uma oração simples que você deve fazer em casa. Eu orei com as minhas próprias palavras, dizendo: Senhor, eu entendo agora que sou um pecador miserável, separado do Senhor, que merece a condenação, merecedor do inferno, mas que agora eu compreendo que por amor o Senhor enviou o resgate. Eu mereço morrer pelos meus pecados, o salário do pecado é a morte, então vem Jesus que nunca pecou e morre no meu lugar, uma morte vicária, isto é, substitutiva. Ele morreu no meu lugar e eu aceitei esse presente. Eu criei em Jesus Cristo e que bênção isso foi para mim. Os meus pecados foram perdoados desde então. Que bênção! Você também pode ser salvo se invocar o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o único, mas o único que lhe pode dar a vida eterna, tirando-lhe o medo da morte. Lembra que falamos sobre medo da morte? Quando você tem essa paz que excede todo entendimento, que ela provém dos céus, é de cima para baixo. Essa paz, ela preenche um vazio tão grande, que é do tamanho de Deus. E é o próprio Deus que invade o nosso coração e nos produz essa paz. E a morte, ela virá, mas você irá em paz. Você a receberá, porque Paulo disse: para mim o viver é Cristo. E o morrer é ganho. E o morrer é lucro. Você também entende isso? Que se você morrer agora, será lucro. Não que você queira a morte, mas que quando ela vier, você realmente ganhará com isso, estando na presença de Deus, sem dor, sem pecado, sem aflição, na presença do Salvador, podendo lhe abraçar e lhe agradecer pelo que Ele fez, chorando a seus pés. Essa é a bênção, a esperança que nós temos, a vida eterna em Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. Então, se Ele morreu por nós, nós devemos viver por Ele. E, se necessário for, morrer por Ele também. Mas agora devemos viver para Jesus. E posso, então, ter essa certeza? Sim, pode, porque as Escrituras nos afirmam isso. Eu gostaria de encerrar citando alguns versos da palavra de Deus que dão a você e a mim a certeza da vida eterna para aqueles que entregam-se a Jesus Cristo, para aqueles que aceitam o presente, o dom de Deus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículos 11, 12 e 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibam, ou para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. É simples. Ele diz, esse é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho Jesus. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu tenho aqui comigo um celular, imagine esse celular como sendo a vida eterna. E a Bíblia como sendo Jesus Cristo. Se eu tenho Jesus, eu tenho a vida eterna. Mas se eu não tenho Jesus, logo eu não tenho a vida eterna. E ele diz no versículo 13, para que pudéssemos ter segurança, para que pudéssemos descansar, estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus. Para quê?
para que saibais que tendes a vida eterna. Para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Isso significa para mim, sem sombra de dúvida, segurança, ainda em vida, da nossa salvação. João 5,24 diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, que é a Bíblia, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Isso é presente, não é terá, talvez, quem sabe, mas tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Estavam destinados à morte, agora à vida, e à vida eterna. E não entraremos em condenação. Mas, Romanos 8,1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que bênção! Você nunca será condenado porque você está em Cristo Jesus. Tem uma passagem que amo. João capítulo 10, versículos 28 e 29. Jesus diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que presente. Ele diz que nos dá a vida eterna, e realmente nunca hão de perecer, nunca hão de morrer. E tem mais, ele diz que ninguém as arrebatará da minha mão. Arrebatar é puxar com força. É como se Jesus Cristo estivesse segurando a sua mão, dizendo: lhe dei a salvação, você nunca vai morrer, eu estou segurando você pela mão e ninguém te tira, ninguém te puxa, agora ninguém vai te tirar de mim, você é meu. E o versículo seguinte, o 29, diz: meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então, sabe o que eu imagino? Eu imagino que Deus dá a salvação, como Ele diz, e Ele me segura com uma mão, e do outro lado nós temos o próprio Deus, que é maior do que qualquer pessoa, e diz que ninguém pode arrebatá-las, as ovelhas, que ouvem a voz e seguem, das mãos de Deus Pai. Que bênção! Para mim isso é certeza da vida eterna. Todas essas verdades bíblicas nos geram paz e segurança, salvação e vida eterna. Os que nos tiram tudo isso, nos tiram o medo da morte e do que vem após ela. Então, se você começou ouvindo o sermão, dizendo: sim, eu tenho medo da morte, eu não sei o que vem depois, eu não tenho segurança para onde vou, olha, a salvação chegou até o seu lar, chegou até onde você está. Porque agora você sabe que o seu pecado te separa de Deus. Você sabe que a sua religião, as suas obras não podem lhe salvar. E que Jesus Cristo, Ele vem como verdadeiro tira-manchas do pecado, com o seu sangue, para lavar-nos dos nossos pecados. E não há condenação, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que se entregaram a Ele. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora eu pergunto, se você tem medo da morte ainda, o que lhe impede de se entregar a Jesus Cristo neste momento, de arrepender-se dos seus pecados e invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, aceitando como o único e o suficiente Salvador da sua alma? Faça isso. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. O medo da morte, ele não existirá, porque Ele vai levar e Ele vai libertar aqueles que estão cativos com o medo da morte, mas somente através de Jesus Cristo. Então, quando você passa a ter esse relacionamento pessoal com Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida. E a Bíblia diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, mas esse não será o seu caso. Por quê? Porque você foi resgatado por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso advogado, o justo. É aquele que, além de ser o nosso advogado, Ele pagou a fiança, a cédula que era contra nós na cruz do Calvário, e ela rasgou, Ele a rasgou por nós, por mim e por você. E agora você tem a oportunidade, a chance em vida de ser salvo, de entregar-se a Jesus Cristo. E a minha oração, a oração que farei agora por você, é para que você possa se dobrar onde você está e clamar ao Senhor pela salvação da sua alma, pedindo perdão pelos seus pecados e entregando-se a Jesus Cristo, o único que pode lhe propiciar, lhe conferir a salvação e a segurança de que para sempre estará com Ele nos céus. Vamos orar. Senhor Santo Deus, eu rogo em favor de todos aqueles que ainda estão com medo da morte, que não sabem para onde irão,
que têm pavor de falar sobre morte. Mas, ó Deus, nós bem sabemos que a morte é uma transição para estarmos juntos com o Senhor para todo sempre, e que nada, ninguém poderá arrebatar-nos das suas mãos. Ó Deus, que segurança nós temos, sabendo que todos aqueles que creem em Jesus Cristo e depositam 100% a sua confiança nele, têm a vida eterna e nunca hão de perecer. Jamais. Ó Pai, obrigado. E eu peço que o Senhor venha salvar almas, que a pessoa que estiver com medo nesse momento, ela possa se ajoelhar e fazer uma oração sincera, de boca, mas também de coração, dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, sei que mereço a separação eterna, que não mereço entrar nos céus, mas sei que o Senhor bondosamente enviou Jesus para morrer no meu lugar, para pagar os meus pecados. Eu entrego a minha alma, eu entrego a minha vida ao Senhor. Por favor, salva-me, salva-me, liberta-me dos meus pecados, conceda-me a salvação, em nome de Jesus Cristo, o meu único e suficiente Salvador. Amém.